Lógico que a criança pequena, ela tem que ser exposta à escola regular, né? A gente lá no começo da intervenção, você não sabe nada de grau, né? Não tem como você saber um prognóstico de que grau a criança de 2 anos vai. E até para a questão da estimulação da comunicação, estimulação da socialização, de autonomia, é importante ela ir para a escola, tá? Então, nesse começo, todos vão para a sua escola regular, sua escola da sua cidade e tal. Algumas crianças, nesse momento, já precisam de um apoio, seja um apoio no sentido cuidador, né? Então, aquela criança que não tem às vezes eles são hiperativos, então ela pode causar dano a si própria, né? Então, se machucar, enfim. E a professora de sala não dá conta, né, de todos. Então, é uma criança que pode precisar de um cuidador. Há crianças que precisam do apoio acadêmico, tá? Então, uma criancinha maior, vamos pensar na pré-alfabetização ali, ela pode ir super bem, não precisar de apoio nenhum acadêmico, tá? Ela vai com o material comum da escola, ela acompanha os colegas perfeitamente. Uma criança que tenha mais dificuldade, talvez ela precise de adaptação de currículo. Então, ela vai aprender o que ela conseguir daquele ano com o material que ela conseguir entender, né? Se essa criança tem um problema de comunicação, lembra que leitura escrita também é comunicação. Então, essa dificuldade de comunicação vai ser levada até a alfabetização, interpretação de texto, escrever redação, né? Então, eles podem vir a ter problemas em todas as fases aí do letramento, né? E uma criança de grau 3, a gente tem que ver se vale a pena ela ir na escola, né? Então, a criança de um grau 3, que não tem apoio nenhum, que a escola não tem preparo nenhum, ela foi e voltou da escola igual, quer dizer, ela perdeu o tempo dela indo na escola. Então, a gente sempre vai pensar no indivíduo. Quanto que esse indivíduo está indo ganhar na escola? Ele ficou 4 horas na escola. Ele saiu melhor do que ele entrou? Beleza, valeu a pena ir para a escola. Ele foi para a escola e voltou pior, ele perdeu o tempo dele? Eu acho particularmente que valeria a pena ele ter uma outra estratégia de ensino, né? Tem essa questão que a gente não pode mais ter escola especial, é toda uma questão também para, né, outra discussão. Mas eu penso sempre a educação nesses níveis, tá? E essa criança de um nível mais grave, ela tem capacidade de aprender sim, né? A gente que tem que saber ensinar, né? É que a gente tem lá o jeito regular, digamos assim, de ensinar, que às vezes essa criança não vai alcançar, né? Não aprende, pode tirar da escola, né? Como as mães dos anos 40 escutavam. Então, se você souber ensinar, ela aprende, né? Então, acho que é bem essa questão em relação à Ai, que escola tristeza, porque tudo que é você está horrível. falando está me remetendo a uma questão social, econômica. Porque se É você um problema de tem, saúde pública. se uma pessoa tiver dinheiro, ela pode perceber isso É, tudo e pode ter alternativas. Então, por exemplo, ter um professor que vai em casa, ter um é. acompanhamento escolar, ou se a família quiser, a mãe ou o pai podem fazer esse ensinamento, ou podem contratar uma pessoa. Enfim, você tem recursos, mas você precisa, de dinheiro É, para fazer sim. isso. Então, A se a gente sabe pessoa for que, autista numa comunidade, digamos assim, sim, é, ela não vai, complicado, talvez, chegar nem porque no diagnóstico, né? não, Talvez não primeiro é chegue nem. difícil o diagnóstico. Depois, É, para conseguir o diagnóstico, você tem que sim. dar uma. Se você é pobre, você tem que dar uma sorte danada de encontrar uma médica empenhada, um médico É, empenhado, que conheça o assunto, que é. perceba, que pá, 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 pá. Depois você vai ter que ter uma família estruturada para poder te apoiar. E por aí vai, né? Então, é E a uma gente sabe doença. também que a maioria das mães são mães solo, né? Então, assim, Sim, muitos pais vão embora. Para qualquer condição que a criança tenha de deficiência, né, a mãe normalmente é mãe solo. Ou se ela não é, ela parou de trabalhar para cuidar daquela criança. Quer dizer, metade da renda da família também já ficou comprometida, né? Então, nessa ocasião agora da pandemia, essas famílias estão passando muito aperto, porque se a mãe que ficava com a criança, né, que não trabalhava, já estava em casa e o pai perdeu o emprego também agora na pandemia, eles estão vivendo uma situação caótica também, né? Isso é importante da gente pensar. Mas a questão é como tudo, assim, né? nossa, é terrível. Oportunizar, né, essas terapias e todas essas, enfim, esses benefícios que os tratamentos e a educação também, né? Depende de muito dinheiro. Essas crianças vão ficar na periferia, literalmente, né, desse benefício. E existe algum tipo de medicamento? Não tem um remédio para o autismo, né? Então a mãe não sai lá do consultório e fala assim, olha, seu filho é autista, você vai tomar esse remedinho aqui de 8 em 8 horas. Não tem, tá? A gente não, que eu mando para os amigos psiquiatras e neuropediatras. A gente medica sintomas, problema, digamos assim. Então é uma criança que ela
faz movimentos de repetição muito intensamente, ela pode até ter lesão por esforço repetitivo, vale a pena medicar. É uma criança que é muito irritada, ela tem problema de sono, ela pode ser muito agressiva, né? E eu vou explicar o negócio da agressividade. Ela pode se bater ou bater nos outros, ela é desatenta. Então, quanto que isso tudo está atrapalhando a criança? Então, em relação à medicação, eu falo muito isso. Não é que a gente quer que ele fique quieto, não é que a gente quer que ele não faça alguma coisa. Se ele ficar mais tranquilo, ele vai aprender mais. Né? Então, não é que a mãe quer que medica. Não, ele vai ser mais feliz, né? Às vezes... também, se ele ficar mais tranquilo. Sim, eu falo muito isso. Né? Eu falo, a gente como médico, como mãe, a gente tem que pensar na felicidade daquele indivíduo. Quanto ele vai... Quais são as condições que a gente vai dar para ele ser mais feliz, né? Então, a questão da agressividade, só para eu não deixar de falar isso, tem esse mito, né? Autista é tudo sem afeto e agressivo, né? Tá, então pensa um cara que tem não, a sensibilidade... É o psicopata, né? Esse não é o autista, é o psicopata. Exatamente, eu falo isso também. Pensa uma criança que ela tem aversão ao toque, né? Aí você chega e quer dar um abraço na criança. Uhum. A impressão que ele tem é que ele tá abraçando assim um cacto, tá espetando ele aquele seu toque. Ah, mas eu gosto tanto de toque, então, mas alguns não gostam. E aí uma criança que não fala. Então ela vai te empurrar, provavelmente. E aí ela aprendeu, olha, quando eu empurro a pessoa sai. Certo? Então é uma coisa quase que natural. Sempre que alguém chegar perto, ela vai empurrar. Então não é que ela acorda e ela fala, vou ser agressiva. É o jeito que ela consegue se virar no mundo. Tá? Então essa questão da agressividade, para quem vai... daquela pessoa, né? Ela quer se livrar no sentido do toque da pessoa, tá? Não do afeto que a pessoa queria dar. Ela fala, eu gosto do seu afeto, mas fica aí, não precisa ficar me pegando, sabe assim? Não pega em mim, né? Nossa, é muito difícil. Não é? Porque até para perceber, quer dizer, quem é a mãe que tem, a primeira coisa a mãe leva no pediatra, né? A gente, eu tenho os dois lados, né? Então, como mãe e como pediatra. Então, o que eu acho, né? Como é muito comum, a gente tem que procurar. A gente não tem que esperar acontecer, né? Então, você tem mecanismos e você tem tabelas que você vai acompanhando o seu paciente mês a mês. E se alguma coisa não está indo no eixo, não precisa dar diagnóstico ali. Mas se alguma coisa não está indo como deveria, aí você encaminha essa criança para terapia. Como vai chamar isso, depois você vê. Pode ser só um atraso de fala, pode ser que uma criança que faz um ano na pandemia em frente à tela, né? Pode ser uma criança que tem algum problema orgânico, hipotiroidismo, tem uma anemia, mas aquela criança não está indo bem. Então a gente tem que descobrir a causa, né? No caso, se for causas médicas, né? Mas se for alguma coisa comportamental, essa criança indo para terapia não está perdendo nada. E se lá na frente a gente vê que tem todos os sinais mesmo, apesar da terapia vai acabar se chamando autismo, isso ela já faz intervenção desde sempre. Então, a gente tem sinais precoces que você pode pôr a criança em terapia com 9 meses. Eu tenho paciente que eu coloquei meu com 9 meses em terapia. Não me arrependo. 9 meses? Mas o que essa criança fazia que você chegou à conclusão que ela precisava de terapia? Ele era assim, ele tinha uma irritabilidade muito grande. Hoje a gente entende que era o toque. Então, era um nenê que não estava bom no colo, não estava bom no berço, nada estava bom. Então, era um nenê que tinha um sono muito ruim. E depois, ele era um nenê que não tinha sorriso social. Então, ele chegava, ele não deixava examinar também. E aí, ele chegava no consultório sempre sério. Porque o nenê, até uma certa fase, ele deixa examinar, a gente interage, né, dá risada, e, enfim, a gente vai vendo ali o desenvolvimento do nenê de boa, né? Até uns 9 meses, o nenê não estranha muito, né? Para examinar. E ele era sempre sério. Ele não dava um sorriso. E aí ele passou a quê? A não imitar, ele não balbuciava, né? A gente chamava, ele não atendia, não olhava no olho, quer dizer, o olhar no olho é a questão da socialização. Então ele não achava que o outro ser humano era interessante, ele não olhava no olho do outro, né? E ele começou a ter a questão da seletividade alimentar. Então foi o neném que com 6 meses ele não aceitou fruta. Então, assim, nossa, essa mãe não sabe dar comida. Nossa, esse neném é muito chato para comer. Não, esse neném tem uma baita sensibilidade. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube. Você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa.